e tal. Eu poderia, por exemplo, usar IJK com um chapeuzinho sem problema. Ah, você está falando usar dessa forma. I, J, Isso. K. E no caso usar X, Y e Z, É. assim, né? Pra não ficar escrevendo um monte de... Olha, a única coisa que eu gostaria que vocês não fizessem era escrever cilíndricas com R, certo? Manter o Uhum. roll em cilíndricas. Apesar de eu concordar que a escolha dessa letra é péssima, porque roll também significa resistividade, que é o inverso do sigma, né? Que a gente ainda não chegou nessa parte, mas o sigma aqui é definido em função das propriedades elétricas. E além disso, a gente tem a distribuição volumétrica, né? Rho V, ou distribuição linear, ou distribuição superficial. A gente usa Rho também. Aí fica meio confuso quando a gente usa Rho por conta disso. E na verdade isso é uma coisa que eu posso repensar, porque em algumas literaturas eles utilizam Rzinho para cilíndrico, Rzinho para cilíndrico e R grande para esférico, né? Se não me engano, a literatura de vocês de Física 3, que é o Halliday, utiliza essa nomenclatura, não é isso? Eu não... Eu só Parece que vi com sim. o... Só viu com roll já direto, né? Foi. Aí eu uso essa porque no Sadico ele usa essa nomenclatura, então para ficar mais fácil da gente ler. Eu Mas procurei o... no Schaum ele usa R e R, ele não diferencia a letra, né? Ele tem que indicar sempre. Ele fala R, raio cilíndrico, e R, raio esférico. Essa eu acho que é a pior solução de todas. Você usar a mesma letra para raio cilíndrico e raio esférico, porque precisa ter uma distinção, né? Clara. Mas, enfim, Sei lá, qualquer uma dessas parece duas que eu gosto serve. mais desse. Mas de usar o mesmo R? É, é Não. porque eu uso R pra tudo. Diga lá, Cleberson. Eu procurei o sádico na minha biblioteca, eu não encontrei não. Fui eu Porque que não procurei tem. errado ou não tem mesmo? Não tem. Porque assim, normalmente a gente gosta, assim, os alunos falam muito do sádico em relação a circuitos, né? Que ele é mais didático e tal. Aí eu até procurei ele também, aí eu falei, acho que não tem não. Eu acho que também não tem o sádico de circuitos, não. Agora, o que eu sei que tem é o livro do Haidt. William Haidt Jr. Escreve assim. William Haidt. Eita, quase que não saiu. E aí esse livro é muito bom. Ele segue a mesma lógica do Sádico. Tá? Ele segue a mesma organização. Então você pode consultar esse livro. Eu acho que eu até falei na última aula, né? Então, assim, dá para acompanhar pelas notas, né? Então, pelas notas você vai ter lá o conteúdo completo. E o ideal é que, se você tem mais um tempo para ir além, para estudar um pouco mais, você lê as sessões ou no Haidt ou no Sadico. Agora, se você realmente quer uma coisa mais profunda, aí eu sugiro o Sheng, que é o livro que a gente não vai usar, mas a gente vai se basear nele em algumas coisas em Eletromagnetismo 2. Eu não vou porque eu não tenho tanto tempo lá, né? O Sheng é muito bom se eu tivesse 60 horas, mas infelizmente lá em Eletromagnetismo 2 eu só tenho 30 mais 15. Aí 30 horas não dá. Aí eu tive que cortar muita coisa. Mas eu vou pegar algumas coisas do Sheng. Então, o Sheng realmente é uma literatura, assim, incrível. Se você tiver tempo, aí eu sugiro a leitura do Sheng. Tá? Agora ele é em inglês, mas isso não deve ser um problema, né? A essa altura vocês já sabem que é importante vocês correrem atrás disso. Sim, Tá? sim, Então, tranquilo, professor. eu sei que não é simples, nem todo mundo aprendeu desde pequeno, mas se não aprendeu, tá mais do que na hora de ir atrás. É, Beleza? Então, na prova, Cleberson, aliás, não foi nem Cleberson, foi Paulo. Você não precisa colocar A, X, A, Y, A, Z, não. Pode colocar X, Y e Z. A única coisa que eu realmente
queria sugerir para você evitar é roll, escrever roll diferente, né? O raio cilíndrico escrever como roll e o raio esférico escrever como R, para ficar padronizado. Ok? Tá ok, pessoal. Obrigado. Então vamos lá. Primeira solução. Onde foi que eu deixei aqui o negócio? Pronto, então a primeira é encontre o ângulo. Essa é bem simples, né? Entre os vetores A, que é igual a 10, AX, olha, eu vou já botar assim, 5 AY, menos 3 AZ. Então, a diferença em ângulo, né, entre A e B, B sendo 5 AX menos 2 AY menos AZ. E aí, como foi que vocês resolveram? Cosseno de θ é igual ao produto interno, né? De o AB dividido pelo módulo de A vezes B. Tá, vamos lá. O produto interno é igual a módulo de A, módulo de B, cosseno. Não, cosseno é, porque aí é só passar dividindo, né? É verdade. Não é isso? Não foi isso aqui, né? Então, todo mundo de acordo? De acordo. Depois tirar o arcosseno, né? Exatamente. Então, θ vai ser igual ao arco cosseno de produto interno, aliás, módulo não, aqui é produto interno. A, produto interno B, dividido por módulo de A, módulo de B. Vou botar aqui os vetores, beleza. Então, como é que a gente faz o produto interno, né? O produto interno é o produto 1 a 1, certo? Então, ó, isso aqui é o cosseno menos 1 de 10 vezes 5, então vai ser 1 a 1, né? 10 vezes 5 mais 5 vezes menos 2 mais menos 3 vezes menos 1, né? Então 3. Sobre os módulos, então o primeiro módulo é raiz de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então aqui é Pitágoras normal, né? 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado vezes a raiz de 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E isso aqui vai dar um número. Se eu não me esqueci, é 47,37. 47,37. Ou é 46,37? É alguma coisa assim. Segundo Paulo, vou botar assim. Segundo pausa. Se Eu tô tentando me lembrar. Eu também não sei. Isso aqui vai dar algum valor. Eu não calculei esses gabaritos, não. Bem, lá em eletrônica, vocês já sabem que eu gosto de colocar assim, ó, valor. A expressão a gente calcula aí, você usa a sua calculadora para encontrar essa expressão. Certo? Assim, Aqui professor, como eu não duvido da capacidade do aluno, né? A gente vai se não... Chegou até aí. A gente fez um cálculo errado na calculadora, botou o valor errado. Perderia muito ponto. Deixa eu lhe contar uma história. Minha primeira disciplina foi circuitos. Os alunos que tiveram o desprazer de cursar circuitos comigo pela primeira vez já formaram. Aliás, já tem um ou outro que estão por aí ainda. Mas eu errei muito a mão numa prova de circuito, mas muito mesmo. Da gente ficar 4 horas na aula. Minha aula era às 8 horas da manhã. A gente começou a prova às 8 horas da manhã, meio-dia, todos os alunos estavam dentro da sala. Todos. Ninguém terminou a prova. E aí eu tive que recolher a prova, enfim. Teve um rapaz que fez toda a prova. No final, ele errou 5 mais 1. Tu acredita? Aí eu considerei o 10 do rapaz. Veja. Meu Deus. É, Meu Deus. Meu amigo.
O cara errou 5 mais 1. Mas eu imagino que a gente, depois de 4 horas, a pessoa tá tão baratinada, né, que acontece esse tipo de coisa. Veja, gente. Ele colocou 5 vezes 1, não? Eu nem lembro o que foi que ele errou. Era 5 mais 1 igual a 6. A última conta. E o cara baratinou, assim, somou errado. Uma besteirinha dessa. E aí eu considerei. Veja, depende muito do tipo de erro que aconteceu, certo? Existem erros que mostram que você não entendeu o conceito da coisa por trás do cálculo. E tem erro que é assim, pô, digitei errado na calculadora. Porque se a expressão tá aqui e a expressão tá toda certinha, você digitou alguma coisa errada na sua calculadora para obter esse valor aqui. Então, obviamente, isso não é um erro. Você tá entendendo? Assim, é um erro, beleza, tá errado. Mas não é um erro do tipo, o aluno não foi capaz de demonstrar que sabia o conteúdo. Ele sabia o que fazer, ele entendeu o conceito por trás da coisa e digitou errado. Ou trocou um sinal numa, numa desatenção aqui, entre um lado e outro, foi para lá, foi para cá, trocou um sinal. Isso acontece, tá? Então, na maioria das vezes, quando isso acontece, ou eu desconto nada, ou eu desconto uma coisa muito pequenininha. Certo? Só para... Porque existe uma questão de comparação também, né? Do tipo, se um aluno teve a atenção e fez até o final, e o outro errou uma coisinha, você desconta ali, mas não é um negócio que eu vou cortar a sua questão, porque você calculou esse cosseno aqui errado. Certo? Por mais Era... professores desse jeito, viu? Bem, aí cada professor tem a sua maneira de ver, né? Porque existem outros argumentos que podem dizer que, tipo, se você tiver essa desatenção e botar esse sinal aqui, você dimensiona errado o componente e queima um componente. Isso também é verdade, né? Mas eu acho que isso já não é mais tão relevante nesse dia, né, nessa época, porque hoje é muito comum que você simule tudo que você faz. Então tem muitas etapas de confirmação, né? Então, bem, são maneiras diferentes de ver o mundo. Né? Eu lembro da história de um professor de cálculo, que foi lá na Federal. O aluno precisava de meio ponto. Só que na hora de ele, no final da questão, ele não fez o jogo de sinais. Por exemplo, menos um. Aí ele disse que era menos, em vez de colocar mais. Aí ele chegou pro professor, me deu pontos, isso na final. O professor olhou para ele e fez, por causa de menos, o avião que sobe, ele desce. Espero que você esteja dele. Eu não duvido não que tenha sido dito isso não. Eu ouvi muita coisa lá na Federal. Mas aqui a gente trabalha diferente. Vamos lá. 2. Encontre o vetor normal ao plano 2x mais y menos 3z igual a 4. Beleza. Como é que a gente resolve essa questão? Compara com a equação do plano. Não, mas essa é a equação do plano. Não, mas é da forma só letras. Eu botei, deixa eu ver aqui na minha resposta. Multiplica e o produto interno tem que ser igual a zero, porque aí sabe que é 90 graus. Professor, tipo assim, eu fiz bem diretão, né? Porque os coeficientes, né? As coordenadas do vetor normal plano são justamente esses coeficientes que estão multiplicando x, y e z. Peraí, tivemos 3 métodos diferentes. Não, Temos pronto, 5. o Eu primeiro e e o Pedro terceiro é o falou a mesmo. mesma O coisa. primeiro e o terceiro é o Temos mesmo. mais 2 métodos, Daiane e Adriane. Eu segui o mesmo que Pedro falou. Ok, Esse. então vamos colocar isso como número 1. Como foi o método Pedro? O Vou colocar método é aqui. o seguinte. Método Pedro. Beleza. Bota Pedro barra Dayana. Por Pedro, Daiana. Eu coloquei que as coordenadas do vetor normal seriam os coeficientes que estão multiplicando as coordenadas de um ponto qualquer a esse plano, né? Então, por exemplo, Peraí. Você disse que existe um vetor. Os isso. gatos vão morrer. Peraí. Só um momentinho, gente.
Gente, desculpa. Vamos lá. A dona Vamos da lá. casa atacando outra vez. Rapaz, é bronca, bicho. Vamos lá. Você está dizendo que existe um vetor A, que a gente vai chamar de AX, Certo. mais AY, mais AZ, E que ele é normal a esse plano aí. certo? Para que ele seja normal, você fez o quê? A vetorial, quem? Aí eu fiz. É porque é o seguinte, eu comparei justamente esses coeficientes com as coordenadas do vetor normal. Por exemplo, as coordenadas aí seriam 2, 1 e -3. É porque tem assim, eu Ah, sigo um caminho bem curto da GA, né? Assim, tem essa, pela definição, esse caminho aí, mas eu não, coloquei tudo direto. bem, mas aí eu quero saber qual é o caminho. Você disse que existe um vetor paralelo, certo? Então você disse que existe um A. P, vou colocar aqui P de paralelo, que é igual a 2x, não é isso? Uhum. Você está dizendo que existe 2ax mais 1ay, não é isso? Isso. Menos A Z. 3az. Então você definiu, disse, esse vetor aqui é um vetor paralelo ao plano. Não, o Então, vetor. É isso, o vetor paralelo ao plano. então existe um A normal, que é Cujo, definido dessa forma, que cujo produto interno é igual a zero. Eles são ortogonais. é igual a zero, né? Assim, zero vetorial. Exatamente isso que eu tava falando. Eu Kleberson, também. foi de outra forma que você fez ou foi exatamente assim? É exatamente assim. Aí com isso a gente Perfeito. chega na mesma expressão, que é ax mais by mais cz mais a distância igual a zero. Aí quando a gente compara, a gente encontra o vetor com essa equação. Perfeito. Então, vamos fazer lá. Então, AX, AY, AZ. Vamos fazer aqui o produto externo, né? Que é o produto vetorial. Então, aqui vai ser quem? 2, 1 e menos 3. E aqui, AX. Eu vou botar A, B e C, porque eu não tenho esse tempo de vida. Então, vamos lá. Então, primeira componente AX aqui. Então, a primeira componente em AX, na verdade, não é essa, né? Essa é a... Não, essa é a positiva, assim. Essa vai ser C menos... Quem? Para o outro lado, a gente tem menos 3B, né? Então, menos com menos vai dar mais 3B. Isso aqui na direção AX. Vermelho para a direção AY. Então, a parte positiva vai ser essa, que é menos 3A mais menos 3A menos 2C. Isso aqui em AY. E para AZ mais AZ, então a parte positiva vai ser essa aqui, 2B menos A. Foi assim que vocês fizeram? Não, eu fiz o produto interno mesmo. Produto interno? Sim. Porque assim, professor, se você pega o vetor normal e você pega um vetor qualquer que pertence ao plano, aí você faz o produto interno dele. Para que, tipo assim, essa condição seja válida, tem que ser igual a zero esse produto interno. Exatamente. E aí você faz Então é produto interno, não externo, não é não? É, o produto Sim. interno. Vocês falaram interno ou externo e eu ouvi errado? Eu ouvi eu errado ou falei vocês falaram interno. errado? Interno, porque o ângulo tem que ser de 90. Isso. Ah, muito bem. Então agora sim, senão a gente chegava num sistema que não tinha solução. Fomos testados, hein, galera? Ainda bem que eu falei. Vamos lá, interno. Cuidado não. Então beleza, vamos lá. Interno vai dar o quê? Produto interno, 2AX mais AY mais
ou melhor, menos 3AZ igual a zero. Foi essa a equação que vocês encontraram? Sim. Beleza. Mas a gente ainda tem 3 incógnitas e uma única equação. De onde vocês tiraram as outras 2? E aí, minha gente? Sumiram. Ô, professor, eu vou mostrar aqui. Assim, eu não fiz nenhuma conta, né? Eu vou mostrar aqui só Não, vocês. eu teve algumas pessoas que fizeram isso. Disseram simplesmente o vetor é 2, 1 menos 3. É isso? Exatamente, foi o que eu fiz. Porque é meio que uma comparação, porque o plano seria x menos x0. Aí eu fiz a multiplicação desse negócio pelo o vetor normal, e isso teria que ser igual a zero. Aí nessa multiplicação, meio que iguala os termos, né? Esse 2ax seria igual ao Tá, plano, eu né? vou colocar um outro método aqui, pode ser? Pode. Professor, Pode ser sim. pronto, o que eu estava tentando explicar, eu coloquei aí, tem um linkzinho no chat, e Tá. mostra o passo a passo. Eu não sei se abre, acho que abre. Abre sim. Ó, o ponto X pertence a π o plano, se e somente se AX é ortogonal a N. Isso é, se N, produto interno AX é igual a zero. Aí N vai ter coordenadas A, B e C, o vetor normal, né? AX está aqui, X menos X0, Y menos Y0, multiplicou. A menos X0, A, B, C. Beleza, se indicarmos por D a expressão menos AX0 menos BY0 menos C0, essa igualdade fica AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Essa é a equação geral do plano. Não estou procurando a equação geral do plano. Ah, ok, entendi. Uhum. Você definiu o plano a partir de um vetor normal. Isso. E aí está usando essa conclusão para dizer que os coeficientes do plano... Certo. Isso foi inteligente. Vamos fazer isso aqui de outra forma? Pode ser? Pode ser sim. Pode ser, professor. Foi bem interessante isso aqui, essa forma. Eu acho que Vocês querem que eu discuta isso aqui que está aqui? Eu acho que todos foram feitos desse jeito. A gente só não sabia falar o jeito que foi feito. Então, eu vou discutir essa solução aqui e depois eu apresento uma outra mais legal, pode ser? Pode ser sim, tranquilo, professor. Pode, professor. Então, beleza. A gente vai dizer que seja o plano π, cujo vetor normal, a gente vai começar definindo o plano cujo vetor normal é A, B, C, coordenadas cartesianas, certo? Então eu sei que esse vetor normal, produto interno, os vetores que pertencem ao plano, então eu posso dizer que esse vetor que pertence ao plano vai ser esse vetor AX, certo? Se esses vetores, o produto interno deles for igual a zero, então AX está dentro do plano. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando meu vetor normal ao plano e fazendo o produto interno com um vetor que está desse ponto A até um ponto X. Até um ponto X qualquer aqui. Se esse ponto X também pertence ao plano, pela nossa definição de vetor normal, esse ângulo aqui vai fazer 90 graus. Certo? E, portanto, o produto interno vai ser igual a zero. Aí, esse ponto A, eu vou dar a ele coordenadas iniciais. x0, y0, z0. Vou dar a ele coordenadas iniciais. Certo? Então, portanto, esse meu vetor AX, aqui eu tenho A, B, C. O meu vetor AX será quem? Será
a distância entre x e esse ponto A, ou seja, x menos x0, y menos y0, z menos z0. E esse produto interno vai ser ax menos x0 mais by menos y0 mais cz menos z0. Tudo isso aqui é igual a zero pela nossa definição. A gente está definindo esse vetor ABC como vetor normal, então, portanto, esse produto ele tem que ser igual a zero. A gente pode reordenar esse cara daqui como ax mais by mais cz, essas são as variáveis, né? x0, y0 e z0 são constantes. Então, a gente pode agrupar todas essas constantes em uma constante d. E a conclusão dessa demonstração é que, para o nosso problema, o vetor normal terá componentes 2, 1 e menos 3. Então, o vetor normal é 2ax mais ay menos 3az. É uma demonstração elegante, na verdade, né? Porque ela faz no sentido contrário. Ela define o plano e, a partir da definição do plano, ela encontra essas coordenadas. Vamos fazer de outra forma? Vamos fazer de uma forma mais interessante. Eu caí? Não, né? Não, professor. Não, professor. Todo mundo entendeu, né? Isso aqui vocês já sabiam, né? Vamos dizer que... Tranquilo, tranquilo. Vamos dizer que exista um campo escalar f de x, y e z. E eu vou dizer que esse meu campo escalar tem esta função aqui, ó, 2x mais y menos 3z. 2x mais y menos 3z. Beleza. Então, estou definindo um campo escalar em todos os pontos do espaço. Aí vem a pergunta: quem são as curvas isométricas de f? O que é uma curva isométrica? São as curvas em que o valor de f é sempre igual, são as curvas constantes. Eu acho que na aula eu tinha dado o exemplo de um ar-condicionado, vocês lembram? São curvas de nível, né? Curvas de nível. Ah, tô ligado, entendi. Então aqui, ó, estão aqui as curvas de nível. São curvas de Certo? nível potencial, né? Aqui não é um potencial, porque f não é um potencial. Então eu não posso dizer que elas são curvas equipotenciais, eu posso dizer que elas são curvas isométricas ou curvas de nível. Quem são as curvas isométricas? Vamos escolher aqui, por exemplo, o valor constante f igual a zero. A primeira curva vai ser 2x mais y menos 3z igual a zero, por exemplo. Isso é um plano, concordam? Certo. Outra curva em particular é 2x mais y menos 3z igual a 4. É uma outra curva isométrica. Então, estas curvas aqui são um conjunto de planos. Então, as curvas isométricas de f são planos. E não são planos quaisquer, são planos paralelos. Em particular, o plano 2x mais y menos 3z é um deles. Como é que eu encontro agora o vetor normal a estas curvas isométricas? Eu posso encontrar em cada ponto o vetor normal calculando o... Que função é essa? Que função vetorial aponta na direção de crescimento do campo escalar? Que função vetorial gradiente. O gradiente. Todo mundo concorda com isso? Sim, professor. Beleza.
Então, o gradiente de f aponta em todas as direções. O gradiente de f aponta na direção normal das curvas isométricas. E, portanto, o gradiente vai me dar o vetor normal. Como são planos, a gente sabe que esse vetor normal é constante em todo o espaço. Mas o que é muito interessante dessa forma de resolver é que o gradiente é a generalização da solução desse problema anterior. Imagine que eu não tivesse planos. Imagine que eu tivesse cones. Imagine que a minha família fosse uma família de cones. Cones maiores, cones menores. Esse vetor aqui não vai ser constante, né? Ele vai mudar dependendo da posição. Na verdade, é capaz dele ser constante, porque ele vai ser na direção a θ. O meu exemplo não foi muito bom, mas eu posso ter superfícies não regulares, certo? E se eu tenho essas superfícies não regulares, o meu vetor normal ele não será constante ao longo das minhas superfícies. Então, o gradiente vai me dar esse vetor já na função que eu quero. Se eu tivesse aqui nesse problema 2x ao quadrado, acabou. Esse método aqui não funciona mais. Mas o método do gradiente continua sendo verdadeiro. Certo? Porque veja que a gente não definiu isso aqui para um plano. A gente definiu isso aqui para uma curva. Uma curva isométrica dentro de um campo escalar. E eu posso criar um campo escalar com x ao quadrado. Entenderam a vantagem de usar esse método? Sim, E o gradiente de f vai ser quem? Ô, professor, só uma duvidazinha. No caso, tipo, a interpretação desse vetor normal seria um dos vetores gradientes, né? Exatamente. Ele é apenas um dos vetores gradientes no ponto em que essa função é igual a 4. Não é interessante isso aí. Eu acho bastante interessante. Por isso que eu coloquei essa questão, para a gente poder discutir isso aqui. Eu não esperei que ninguém fosse colocar isso na resposta, mas eu acho que é uma boa discussão para a gente fazer. Beleza. Networks as a Solution, tudo bem? O cara é bom. Você trocou o e-mail. Entrou uma empresa aqui, velho. Você é porque trocou o e-mail aqui. Tá certo, tudo bem. É Renan. É quem? É o aluno Renan. Renan, beleza, Renan. Tudo certinho? Tudo sim, professor. Desculpa o atraso aí, viu? Nada, tranquilo, acontece. Vai ter dia que quem vai atrasar sou eu. Então, ó, chegamos nessa expressão. Então, quando a gente observar essa expressão, quem é a derivada de AX em relação a X? 2. A derivada de... desculpa, eu estou fazendo besteira aqui. Não existe AY a X a Z, né? É um campo escalar. Derivada de F em relação a X, derivada de F em relação a Y, derivada de F em relação a Z. Então, del F del X é 2AX mais del F del Y é 1, né? E del F del Z menos 3. Todo mundo entendeu como é que a gente encontrou esse vetor normal? Sim, professor. Não é bacana? Eu acho. É. Então, a gente já sabe a generalização de como encontrar um vetor normal a uma superfície. Se você tem uma superfície discreta, você cria um campo escalar cuja aquela superfície é uma isométrica. Certo? Então, se você tem uma esfera, por exemplo, bela esfera, né, que eu desenhei aqui. Se você tem uma esfera e você quer encontrar o vetor normal, essa esfera, beleza que a esfera é fácil. Você cria um campo escalar que resulte na família de curvas das quais essa esfera é uma em particular. Você vai criar uma família de curvas das quais aquela esfera é uma curva em particular dessa família de curvas. E calcula o gradiente dessa função aplicado sobre a esfera. Aqui nesse caso não tem nada para aplicar o gradiente, né? Mas vamos imaginar
que nós tivéssemos aqui aquele caso que eu falei, de 2x ao quadrado. Se tivéssemos 2x ao quadrado, aqui na hora de calcular o gradiente, esse gradiente resultaria em 2x. E aí a gente teria uma família de funções. Como é que a gente ia encontrar o vetor normal? A gente ia substituir no ponto x em que a gente quer visualizar o vetor normal. Então a questão iria ter que pedir: encontre o vetor normal no ponto tal. Se ele não é constante, a gente tem que dizer qual é o ponto. Ou encontre a família de vetores normais. Certo? Então, se esta fosse a superfície, ela é o quê? É um plano paraboloide, né? Eu acho que sim, professor. Eu acho que é um plano parabólico. Ele é parabólico em xy e sobe em z, né? Se a gente fosse encontrar o vetor normal, seria esse, 2x. Mas agora, como é aquela... Para a solução tradicional, aqui seria 2. Beleza? Dúvidas em relação a isso? Não, só tem um comentário. Esse negócio de curva normal aí que o senhor falou sobre escolher várias esferas de uma família, me lembrou aquele teorema de Gauss. Sim. O teorema de Gauss a gente precisa escolher uma superfície, né? No teorema de Gauss a gente escolhe uma superfície e soma o divergente no interior da superfície iguala ao fluxo na superfície. Resultado incrível. Mas enfim, né? Vamos deixar para lá. É um resultado matemático bem legal. E ele não tem nada a ver com eletromagnetismo, é um resultado de cálculo normal, né? Que aí lá eles conhecem como teorema da divergência. Para a gente faz sentido chamá-lo de teorema de Gauss, porque, bem, ele tem a ver diretamente com a lei de Gauss, que é somente uma particularização do teorema da divergência. É simplesmente dizer assim, em vez de a gente ter um divergente qualquer, a gente vai chamar esse divergente de carga elétrica e o campo vai ser o vetor densidade de campo elétrico. É só isso, é exatamente a mesma equação, só que em vez de dizer qualquer vetor e qualquer divergente, a gente fala, não, o vetor é o vetor densidade de campo elétrico e o divergente é a carga elétrica. Só isso. A mesma coisa para o teorema de Stokes, que a gente também chama de teorema do rotacional, né, que é a soma do rotacional em uma área vai ser igual à circulação no entorno dessa área. A lógica é a mesma, tá? A gente está somando os rotacionais para resultar na circulação, da mesma forma que a gente soma os divergentes no volume para encontrar o fluxo na superfície. Tá? Beleza. 3. Converta o campo vetorial então, o campo vetorial vai ser uma expressão, né? Essa expressão f de x, y e z. E essa expressão é x ao quadrado, ax mais xy, ay mais z, az, em coordenadas esféricas. Poxa. Ô, professor, por que eu só não usar, ao invés de AX, AY e AZ, I, J e K? Fica, assim, intuitivo demais. Então, nessa disciplina, nós estamos usando I, J e K como coordenadas genéricas, certo? Não sei se você chegou a ver isso que a gente discutiu, acho que foi essa semana e não na passada. Aí não sei se você teve tempo de ver isso aqui. Então, Não. quando a gente discute coordenadas genéricas, a gente tem os vetores AI, AJ e AK, que podem ser AX, AY, AZ, ou ARRO, AFI, AZ, ou AR, ATeta, AFI. Entendi. E a gente usa, associados a esses vetores, fatores de escala HI, HJ e HK, que para coordenadas cartesianas vai ser tudo 1, para coordenadas cilíndricas é 1 ρ 1, e para coordenadas esféricas é 1 r seno θ. E a partir desses valores, a gente define o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano. Entendi, professor. entendi. Vocês lembram? Alguém assistiu? Acho que alguém viu.
Ô, professor, o senhor não tira ponto se confundir o meu rol com o P, não, né? Tua letra, Se confundir meu rol com o P, não. veja, É porque meu rol é um P, professor. aí Esse você negócio, não. ajusta o roll. Ó, P é assim, né? E tem esse P. E o roll é bem diferente, pô. Tá, pra mim, tudo é a mesma coisa, professor. Bem, Professor, eu sofro do mal de Paulo também. A diferença é que é um P um pouquinho mais para baixo com a perna. não, beleza, vamos ver, né? Se eu conseguir ler, ok, eu preciso ler a prova, né? Vamos lá. Então, qual foi a tática que vocês usaram para fazer essa conversão para coordenadas esféricas? Eu usei a Página matriz, Eu 36 usei do uma perfeitamente. livro tabela, lá que o senhor professor. deu. Fez uma tabela. Peraí, Eu vocês usei uma falaram. tabela. É aquela que dá a relação. É porque não tem como tirar print aqui e mostrar. Mas, Eu por usei a exemplo, página 36 lá do livro que o senhor deu como exemplos matemáticos lá. Ah, é. ok. Você usou a página 36 lá do. Bem, mas vocês têm acesso aí à apostila, né? Uhum. Eu coloquei aqui que x seria r seno θ vezes cosseno φ. E a y Exatamente. Então, seria r seno θ, seno φ e z r cosseno θ. Só exatamente. substituir. Então é só fazer a substituição direta. Então, primeiro a gente precisa. A gente pode colocar esse cara daqui através de uma matriz, né? Então a gente sabe que quando usar a matriz de transformação T, a gente vai converter de coordenadas cartesianas para cilíndricas. Então a gente sabe que o vetor em ρ, φ, z vai ser igual à matriz T vezes A em x, y, z. E a gente sabe que o vetor em R, θ, φ, em esféricas, vai ser igual à matriz S a ρ, φ, z. Então, portanto, se a gente faz aqui, né, a substituição, eu posso converter diretamente de esférica, de cartesianas para esféricas, multiplicando por ST. Só que o problema é que os componentes desse vetor estão em função de x, xy e z, né? Então eu preciso primeiro converter os elementos do campo vetorial, os elementos dos vetores, né? Então eu vou fazer essa substituição aí que o Pedro já fez a alusão, que é x igual a r seno θ cosseno φ, y é igual a r seno θ seno φ, e z é igual a r cosseno θ. Beleza. Então a gente tem aí essas conversões. Tem essa conversão aqui que a gente pode fazer. Então o meu vetor f, né, ou melhor, o meu conjunto de vetores, o meu campo vetorial vai ser x ao quadrado. Então r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, cosseno de φ, a x mais xy, né? Então xy vai dar r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, cosseno de θ mais seno de θ, não é isso? Não. Não. Cosseno, Cosseno, seno. cosseno φ, seno φ. Tá multiplicando. Cosseno φ, seno φ. Eu fiz besteira porque eu esqueci de botar o quadrado aqui, não foi? Cosseno ao quadrado aqui, não é isso? R ao quadrado, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. R ao quadrado, seno ao quadrado. Cosseno φ, seno φ. Beleza. Mais z a z, que é r cosseno Faltou θ. a Y. Faltou a y, verdade. Então, a y. Beleza. Então, agora eu posso fazer a minha conversão usando a matriz. Então, meu vetor em R
teta φ vai ser igual à minha matriz ST. Nas notas de aula está na página 25, que é seno teta cosseno φ, seno teta seno φ, cosseno teta cosseno teta cosseno φ, cosseno teta seno φ menos seno teta menos seno φ cosseno φ e zero, ainda bem que temos um zero aqui para dar uma aliviada. Então, r ao quadrado seno ao quadrado teta cosseno ao quadrado φ, r ao quadrado seno ao quadrado teta cosseno φ seno φ e r cosseno teta. E agora a gente vai fazer essa multiplicação. Então é sobre isso. A R, foi assim que todo mundo fez? Eu botei no ladinho o que a X era, o que era a Y e o que era a Z, e disse que aquela função estava multiplicando essa parte que eu botei separado, para não deixar o negócio grandão. E depois eu entendi. fiquei no final. Beleza, então R ao quadrado seno ao cubo de teta cosseno ao cubo de φ. Essa é a primeira multiplicação aqui do primeiro termo. Segundo termo vai dar R ao quadrado seno ao cubo de teta cosseno de φ e seno ao quadrado de φ. Beleza. Mais R cosseno ao quadrado de φ. Vamos para a segunda. A teta igual a R ao quadrado seno ao quadrado de teta. Aí daqui vai vir um cosseno de teta. Cosseno ao quadrado de φ. E seno φ. Mais R ao quadrado seno quadrado teta. Aí vai ter cosseno teta? Vai ter aqui, ó. Cosseno teta. Vai ter cosseno de φ. Tem um aqui, mas só um. Cosseno φ. E vai ter seno quadrado φ. Mais. Aí no caso vai dar menos. Menos R cosseno teta, seno teta. E a última coordenada, a φ, será igual a... Então, R ao quadrado seno de teta ao quadrado. Deixa eu diminuir um pouquinho para eu conseguir ver tudo numa tela só. R ao quadrado seno ao quadrado de teta cosseno ao quadrado de φ, seno de φ. E vai ter um menos. O segundo termo, R ao quadrado, sem mais aqui, né? Seno ao quadrado de teta cosseno ao quadrado de φ, seno φ. Beleza, mais zero. Tudo certinho aí? Vocês acompanharam? Errei alguma coisa?
Na minha visão, não. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui? Depois que a gente se acalma de ver uma tristeza dessa aqui acontecendo na vida da gente, a gente começa a ir somando, tá? Então, vamos trabalhar primeiro com o AR. Eu não posso nem reclamar que quem escolheu a questão fui eu, né? AR, aí eu vou colocar o R, eu vou primeiro trabalhar desse lado aqui, ó. Então, R ao quadrado. Eu já Vou reclamei botar- pelo senhor. Vou botar, ó, o seno ao cubo de θ e vou botar cosseno φ em evidência. Um só. Aí aqui vai sobrar cosseno ao quadrado de φ. E aqui vai sobrar, ó, seno ao quadrado de φ. Não é isso? Isso aqui vai dar 1. Isso aqui dá 1. A gente conseguiu reduzir isso para isso. Mais R cosseno ao quadrado de φ. De θ, né? Desculpa, θ. Eu acho que daqui a gente não tem mais para onde ir. Poderia até colocar um R em evidência, mas isso não vai ajudar em nada. Ô, professor, qual a diferença entre esse caminho e o primeiro que a gente utilizou? Qual o primeiro que vocês utilizaram? Como assim? Vocês não fizeram Aquele assim? da substituição direta. Aí, ó. Daqui para cá? É porque eu só queria Tá achar falando daqui esse para cá? AX, quer dizer, a R até ter a φ, não entendi. Ah, ok, vamos lá. O que é esse campo vetorial, certo? Uhum. É uma definição de um vetor que depende da posição. Essa minha posição está definido em coordenadas cartesianas. Uhum. E o meu vetor, que é resultante dessa entrada, a minha saída está também em coordenadas cartesianas. Como é que eu sei disso? Por conta de AX, AY e AZ. Uhum. Quando eu passei daqui para cá, o que eu fiz? Eu substituí x ao quadrado, xy e z. Então eu faço substituição direta. Beleza. Eu encontrei aqui um vetor que depende. Se eu for reescrever isso aqui, ó, vai ficar f de quem? F de r θ φ. Concorda? Certo. Porque as minhas componentes dependem de r θ φ. Beleza. Mas uma vez que eu substituo r, θ e φ, o meu vetor resultante está em coordenadas cartesianas, por conta de ax, ay e az. Ah, entendi. Certo? Então, eu não terminei de converter. A minha entrada, se isso aqui fosse uma função, ia ser return, não era isso? Uhum. O argumento da minha função está em coordenadas esféricas. Mas o retorno da minha função está em coordenadas cartesianas. Certo. Aí eu preciso converter isso. Essa conversão, eu utilizo as equações que estão nas notas de aula, que é 2.60, 2.61 e 2.62, que fala ax é igual a seno, θ, cosseno, φ, ar, mais cosseno. É como se eu estivesse substituindo ax, ay e az. Então aqui eu substituí x, y e z. Primeiro passo. E é bem direto, bem simples. Aqui eu estou substituindo ax, ay e az. Para fazer essa substituição, eu uso essa tabelinha. Tá? E você vai ver, se você olhar lá. Como é que é? Essa matriz de mudança de base. É uma matriz de mudança de base. Então a gente faz uma transformação para transformar, digamos assim, né, os argumentos dos vetores, é porque tudo é coordenada, mas aqui são os argumentos do vetor, e no outro a gente muda a representação desse vetor. Uhum. E aí essa é a primeira. Vamos lá. Olha, deixa eu apagar que eu fiz uma confusão aqui. Misericórdia. Acho que eu vou deixar isso aqui para vocês depois. Coloco lá. Só para... Porque já fica um gabaritozinho, eu não tenho que redigitar isso aqui outra vez.
Ok, então vamos ver essa coordenada aqui, a θ. O que a gente pode fazer de simplificação nela? Então, r ao quadrado, seno ao quadrado, cosseno θ. Tá vendo que eu também tenho aqui cosseno ao quadrado φ e seno ao quadrado φ, Uhum. mas eu não acho que eu consigo fazer aqui uma aproximação muito boa, porque eu quero sobrar termos que eu consiga cancelar. Tipo isso, né? Tipo, eu conseguir colocar termos em evidência para sobrar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Eu posso colocar r seno ao quadrado em evidência cosseno θ, mas aí vai dar cosseno ao quadrado φ seno φ mais cosseno Parece que sobra φ. um cosseno φ aí. Sempre vai sobrar ou de um lado ou do outro. Eu não vou conseguir fazer, porque quando eu coloco isso em evidência, ó, vamos fazer aqui só para mostrar. Eu vou colocar aqui em evidência r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, cosseno θ. Eu vou colocar todo mundo aqui, isso aqui em evidência. Aí nesse primeiro termo vai dar cosseno ao quadrado de φ, seno de φ, mais, aqui vai dar cosseno φ, seno ao quadrado φ, né? Então não exatamente diminuiu a minha função. Menos R, então não vou fazer nada, eu vou deixar como está. Eu sei que deve ter alguma transformação bonitinha, do tipo seno A com seno B, e aí soma. Eu não estou preocupado com isso, não. Tá? O Certo, importante é a gente chegar. Até porque eu não fiz esse exercício antes. Eu joguei qualquer coisa e ia dar qualquer resultado. E aqui, por último, será que dá pra gente fazer alguma coisa? Elas são iguais, é isso? Eita, deixa eu desligar aqui o microfone. Tudo bem. Elas são iguais, né? R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, seno de φ. Então a última é igual a zero. Beleza, então esse é o nosso resultado. A gente nem precisa fazer muita coisa, porque aqui eu não estou interessado em chegar na minúcia da representação. Mas o caminho é esse, né? Que O vale caminho é esse. O caminho é esse. E aí eu vou deixar esse aqui como resposta final, esse AR, porque aí o AR eu acho que dá pra gente simplificar legal, e os outros ficam em termos aí dessas coisas enormes aqui. Tá? Beleza. Ok. Essa foi a 3? Foi a 3 já. Beleza. Vamos para a quarta e última. Qual foi? Essa era simples. Encontre a distância. Eu devia ter colocado a mais difícil para o final, né? Entre os pontos 2, π sobre 6 e 0 e 1, π e 2. Expressos em cilíndricas, né? Então esse cara daqui está em ρ, φ, z e esse cara também em ρ, φ, z. E aí, como vocês fizeram? Um menos o outro. Vocês só fizeram um menos o outro e tiraram a raiz? Não. Sim, pois é, né? Ó, pessoal, eu encontrei uma fórmula aqui na internet, bem doida. Acho que tá certa. Que, assim, para cada sistema de coordenadas, você tem uma fórmula para distância, né? Tem. Aí, no caso das cartesianas, a distância está ao quadrado, né? Para facilitar as contas. Aí tem aqui a diferença entre as coordenadas x, y e z ao quadrado, somando tudo. E no E a caso raiz da disso? cilíndrica, você tem uma coisa um pouquinho diferente. Sim. Você tem menos 2, o raio de um, o raio de outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles, a diferença. Você tem um termozinho a mais. Faz sentido. Deixa eu tentar dizer para o senhor aqui. Vê. A distância ao quadrado, a forma que eu usei, né? O senhor vai anotar? Eu vou anotar, vamos lá. Beleza. D ao quadrado. É igual a... eu coloquei ρ aqui. Então, ρ2 ao quadrado. Rho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Mais ρ1 ao quadrado. Uhum. Menos 2
vezes ρ2 vezes ρ1 Cosseno. vezes o cosseno de φ2 menos φ1. Correto. Mais, falta agora o z, mais z ao quadrado, né? No caso, z2 ao quadrado. Desculpa, mais z2 menos z1 ao quadrado. C2 menos E1 ao quadrado. É, tudo ao quadrado, que eu falei aqui como se fosse só um. Isso, ao quadrado. Isso é para cilíndrica. Para cilíndrica, né? Então, o que está acontecendo aqui? Essa aqui é a regra dos cossenos, não é isso? Bonito. Então, se você tem um triângulo de lados A, B e C, você consegue determinar esse lado C aqui, né? Uhum. Por C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno desse ângulo aqui. Cosseno de gama. Isso aqui você encontrou C ao quadrado. Se você tem uma diferença aqui em Z, a distância vai ser esse aqui, ó. A minha hipotenusa vai ser esse H aqui. Então, esse H ao quadrado, que é a distância ao quadrado, é igual a C ao quadrado mais Z ao quadrado. Só que esse Z ao quadrado é a diferença entre Z dos dois vetores, né? Claro. Aqui a gente está falando de geometria analítica. Então, esse aqui é Z2 menos Z1. A e B são os raios, então ρ2, ρ1. Se você substituir aqui vai dar certinho. Quem é o cosseno de φ? A diferença entre os dois φs aqui, φ2 menos φ1, tá aqui, φ2 menos φ1. C ao quadrado, C é a distância, né? D ao quadrado. Todo mundo entendeu como é que a gente encontrou essa forma aqui, né? Ou foi muito rápido? Tô achando que foi rápido. Foi rápido? Foi muito rápido. Tá certo, tá certo. É porque eu supus que já era uma coisa conhecida. Mas vamos mais devagarzinho, certo? Ele foi assim, pronto, aqui é a distância. Foi assim que eu entendi. Ah, ok, beleza. Tá, vamos mais devagar. Eu vou fazer aqui um comentário só de deixar assim, uma forma tradicional de fazer e que tá tudo certo é passo 1, converter para cartesianas. E 2, fazer com que a distância seja a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado mais z2 menos z1 ao quadrado. Essa é a forma mais tradicional, bonitinha, fechadinha, que eu acho que alguém de vocês deve ter feito isso. Foi Paulo que perguntou por que eu não posso simplesmente... Quer dizer, você não perguntou, mas eu acho que você fez simplesmente assim. Tirou simplesmente a diferença. Você fez aqui, né? É, fiz sem transformar para cartesiano. Você fez raiz disso aqui. ρ2 mais menos ρ1, não foi? Foi. Fiz sem transformar para cartesiano. Por que isso aqui é inconsistente? Porque aqui no meio você tem, ó, ângulos. Você está fazendo φ2 menos φ1. Pode ser assim também, φ1 menos φ2. Certo? Você não pode fazer isso aqui, somar radiano com comprimento. Você precisa, de alguma forma, converter em um comprimento se você for fazer dessa forma. Tá? Mas como surgiu essa opção aqui, que o Pedro colocou, vamos discutir essa opção que eu acho que é muito mais interessante do ponto de vista algébrico do que simplesmente converter. Mas se você fizer essa conversão, tá ótimo, tá tranquilo, você encontra o valor numericamente igual. Vamos pensar nessa solução aqui. Vamos primeiro, então, definir dois vetores dentro de um plano de coordenadas cilíndrico. Então, vamos colocar aqui o meu sistema de coordenadas. Essa é a única coisa que eu vou sentir falta lá, hein? Dessas funçõezinhas aqui que a gente desenha. Isso eu vou sentir muita falta. Então, vamos lá. Vamos dizer que nós temos x aqui, y, x vetorial y igual a z. Então, z está apontando aqui para cima. Ok, e vamos colocar dois vetores cilíndricos.
Então, para isso, eu vou desenhar dois raios diferentes. Vamos dizer que esse raio aqui seja o raio ρ1 e esse raio aqui seja o raio ρ2. Vou colocar duas alturas diferentes. Essa altura aqui eu vou dizer que é Z1 e essa altura aqui eu vou dizer que é Z2. E aí eu vou completar aqui esse cilindro. Nossa, tá muito mal desenhado isso aqui. Beleza. O que serão os ângulos φ, né? São os ângulos crescendo a partir de x para y. Se eu estivesse olhando aqui no plano x e y, é o ângulo φ aqui, né? Então ele cresce nessa direção, ou seja, aqui deitadinho ele cresce para lá. Então vamos novamente colocar φ1 menor do que φ2. Só para manter aqui o nosso padrão. Eu vou escolher uma outra cor. φ1 eu vou dizer que é um ângulo pequenininho. Então vou escolher esse φ1 aqui. E se eu transponho isso lá para cima, eu encontro o meu ponto. Não, foi muito ruim porque esse ponto ficou em cima do eixo. Eu vou aumentar um pouquinho esse φ, tá certo? Só para a gente visualizar melhor. Eu vou botar aqui φ1 e o meu ponto P1 vai estar aqui. E vou escolher um φ2 maior. Aqui vai ser meu ponto P2. Quem é que eu quero encontrar? Eu quero encontrar esse comprimento aqui, de P1 para P2. Eu vou chamar esse meu comprimento aqui de D. Vou colocar D aqui. Beleza? E o que eu tenho? Eu tenho esse vetor, que aponta da origem para P1. E tenho... Eu devia ter feito isso pontilhado, vermelho. E tenho esse outro vetor que aponta da origem para P2. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Quem mais eu consigo calcular? Eu consigo calcular essa distância aqui, não consigo não? Vamos chamar essa distância aqui, eu vou chamar ela convenientemente de dxy. Quem é dxy? É a projeção de d em xy. Certo? Se você olhar esse d aqui, ó, ele está exato. Se você pudesse olhar de cima, d e dxy iam ficar coincidentes. Você ia olhar, dxy ia ser exatamente a projeção de d no plano xy. Então vamos calcular quem é dxy. Seria a sombra, né, professor? A sombra ou a projeção, exatamente. Eu não vou fazer em rosa, vou fazer em preto. Vamos observar aqui o plano XY. Y, X. Então, o que a gente está vendo aqui embaixo? É uma reta, né, em coordenadas polares. Então, vamos colocar essas coordenadas polares aqui. O meu raio menor, ρ1, e o meu raio maior, ρ2. Beleza. O meu primeiro ponto está aqui, P1, e o primeiro ponto está aqui num ângulo maior, tá? Eu tenho essas duas distâncias. Essa distância aqui é a projeção de P1 aqui embaixo. Eu estou desenhando essa linha tracejada aqui, aqui. E essa minha outra linha tracejada vai estar desenhada aqui. Beleza. DXY é a projeção de D no plano XY, que está nessa direção. Aqui está DXY. E quem são esses caras aqui? Esse cara daqui tem o comprimento ρ2 e esse cara daqui tem o comprimento ρ1. Todo mundo concorda com isso? O momento de discordar é agora. Sim, professor. Quem é esse ângulo? Oi? Teve alguma discordância? Não, né? Não. Beleza.
O momento de perguntar é a aula, tá? Esse ângulo aqui é φ2 menos φ1. Todo mundo concorda com isso. Então a gente consegue aplicar a regra dos cossenos aqui. A regra dos cossenos vai dizer que dxy é igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, ρ2 mais ρ1, menos 2 vezes ρ1, ρ2, cosseno de φ2, φ1. Quer dizer, cosseno de φ2 menos φ1, né? Essa é a regra dos cossenos geral, isso é válido para qualquer triângulo em que a gente conheça dois lados e um ângulo. Se a gente conhece dois lados e um ângulo, a gente consegue determinar o outro lado, ou se a gente conhece os três lados, a gente consegue determinar os três ângulos, né? Então, se a gente tiver três informações, a gente consegue determinar todas as outras. Veja que isso aqui também é válido se eu tivesse esse ângulo aqui, por exemplo, né? Se eu tivesse esse ângulo, ou esse, enfim, mas o que eu tenho nesse caso particular é os dois raios em um ângulo, então com isso eu consigo determinar quem é o meu comprimento dxy. Beleza. Agora vamos pegar esse dxy aqui, ó, e elevá-lo para o mesmo nível de z1. Tá certo? Eu estou pegando o dxy e elevando para esse nível de z1. Tá ok? Então eu vou pegar ele e transpor para cá. Ok? Eu tenho aqui um outro triângulo. Estão percebendo esse triângulo formado por esses três lados aqui? Tá difícil de ver, mas dá pra ver. Sim, professor. É porque eu não quero desenhar em cima, senão eu vou fazer um saceiro em cima desse desenho. Não, sem estresse, professor. Sem estresse. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar e depois eu apago. Deixa eu chegar bem pertinho dele, pra gente ver. Ó, eu peguei aqui o dx e transpus para cima. Só peguei a reta e transpus paralelamente, né? Transpus na direção z. Então, onde é que está o meu triângulo? Deixa eu pegar uma cor bem legal aqui, o azul. Meu triângulo... Não. Chegou alguém. Beleza. Tudo bom, Alexandre? Como vai? O meu triângulo está aqui, ó. Meu triângulo. O primeiro lado do meu triângulo é esse, em laranja aqui. Esse lado aqui é, obviamente, quem? É o próprio D. O meu outro lado é o próprio DXY, concordam? E o meu terceiro lado do triângulo é quem? É essa altura aqui. Quem é esta altura? Essa altura é Z2 menos Z1. Certo. Todo mundo concorda que isso aqui tem que ser um ângulo reto. Ele tem que ser um ângulo reto por quê? Porque esse meu DXY está no plano XY. E esse meu Z2 menos Z1 está ao longo de Z. Então, essas duas retas são perpendiculares. Então, daqui eu tenho a minha segunda equação. E eu primeiro vou dar um Ctrl Z para apagar tudo isso. Pronto. Para a figura ficar bonitinha. Deixa eu voltar aqui para o tamanho correto. Certo? E aí o meu tamanho agora vai ser... Eu tenho um Pitágoras aqui, né? Então, D, que é a distância que eu quero encontrar ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cateto aqui é dxy ao quadrado. Aliás, faltou o quadrado aqui da regra dos cossenos, tá, gente? Faltou esse quadrado da regra dos cossenos. Inclusive, o teorema de Pitágoras é um caso particular da regra dos cossenos. Tá? Então, dxy mais quem? Mais essa diferença aqui ao quadrado. Z2 menos Z1 ao quadrado. Quando a gente substitui uma na outra, aí é que a gente vai chegar àquela equação bonitinha que o nosso amigo Pedro trouxe aí pra gente. ρ2 ao quadrado mais ρ1 ao quadrado menos 2 ρ1 ρ2 cosseno φ2 menos φ1 mais Z2
menos Z1 ao quadrado. Todo mundo entendeu como é que a gente chegou nessa expressão? Sim, professor, deu uma facilitada monstra. Né? Mais devagar dá para chegar lá, né? Às vezes a gente pensa as coisas na cabeça da gente e vai indo rápido demais e esquece de ir num ritmo legal e didático, tá? Então, se isso acontecer, sempre dê um grito, tá? É muito melhor que a gente atrase mas vocês entendam tudo, do que a gente vá em frente dentro do cronograma, mas sem os alunos entenderem, tá? O importante é vocês entenderem. Então, é isso aqui. Agora não tem mais o que fazer, o problema oficialmente morreu, porque é só substituir. Então, a distância ao quadrado, ρ2 é quem? ρ2 é 1, ρ1 é 2. Então, 1 mais 4 menos 2, aí aqui é 1, 2 vezes 1 vezes 4, cosseno de quem? Π menos π sobre 6, então 5 sextos de π, mais Z2 menos Z1, acho que é 2, né? 2 menos 0, então mais 4. Que é aí algum valor. Alguém calculou esse valor? Deixa eu ver aqui, professor. Para mim deu 3,53 por unidade, né? Eu acho que é assim. PU, né? É o famoso PU. Mas isso aqui deu D ao quadrado ou já o D? Eu acho que... eu tirei raiz aqui. Tirou a raiz, né? Então D é 3, quanto? 53. A gente coloca assim, ó, unidades de comprimento. Lembra lá da quinta série? A gente fazia assim, né? Unidade de área, unidade de volume, unidades de comprimento. Beleza. Então é isso. Dá 5,53 segundo Pedro. Opa. É isso mesmo. Zoeira, não vou voltar não. Então 3,53. O outro deu esse vetor aqui enorme. Esse cara daqui a gente discutiu a coisa do gradiente, foi legal. Esse aqui é simples. Beleza. É isso, gente. Então, terminamos de fazer aqui a nossa lista. Temos um tempinho ainda. Como é que está sendo aí para vocês esse método? Eu quero sempre ter a resposta, pelo menos de quem está aqui, de quem vem, porque eu sei que nem todo mundo consegue estar presente, né? Mas tá dando para acompanhar? Vocês acham que tá legal? Como é que... Tá sim, professor. Tá sim, tá tranquilo. Tá Pelo tranquilo? menos até agora tá, né? Quando começar a engrossar o caldo, aí a gente vai ver, reavaliar essa avaliação aí. Beleza. Eletromagnetismo é uma coisa linda. É uma disciplina muito bonita. De verdade, assim, eu gosto muito dessa disciplina. Eu gosto muito de eletrônica também. Mas MAG é uma disciplina muito bonita. MAG 2 é muito legal. Tá tranquilo então, né, Alexandre? Eu vi que a Adriel fez uma pergunta, mas o pessoal respondeu, né? A gente resolveu os 4 exemplos da lista, né? E a aula tá gravada, eu vou colocar no YouTube já. Eu vou ter uma outra aula logo em sequência, né? De Eletrônica 3. Então, talvez eu não consiga colocar imediatamente. Mas eu vou colocar hoje, se não no mais tardar amanhã. Você já tem uma lista nova, não é isso? E aí resolvam essa lista nova, vocês entregam ela até essa sexta-feira, e aí na próxima quarta-feira, eu já ficar fazendo sempre as quartas, tá, pessoal? Então na próxima quarta-feira a gente corrige. Ok, Certo? ok. Tá certo, professor. Que aí nas quartas, particularmente para mim, é melhor, porque eu prefiro juntar Mag 1 com eletrônica do que Mag 1 com Mag 2. Porque senão dá um tilt na minha cabeça, porque senão daqui a pouco eu vou estar aqui em Mag 1 falando de coisas que eu ainda não mencionei, né? Porque em Mag 1 a gente está construindo ainda. Né? Já em Mag 2 o pessoal já tem o conteúdo todo de Mag 1, então eu já posso puxar mais. E o ritmo lá é pesado. Mag 2 é pesado. Vixe Maria.
Mag 1 é mais tranquilo, dá para ir devagarzinho, construindo conhecimento aos poucos, é mais de boa. Mag Eu 2 Beleza, também eu é tô, muito eu bom, tô bem tranquilo. Eu tô com duas com Kenji e duas com o senhor. É só atividade, meu amigo. Tu botou duas disciplinas de Kenji, foi, Paulo? Eita, Ô, bexiga. É trabalho, viu? Kenji bota o pessoal para trabalhar. Não, usa a palavra certa, não corrija não, ele bota pra lascar mesmo. Aí quem falou foi Kleberson Andrade. Tá gravado aqui no YouTube. Kleberson falando Boa. sobre o coordenador do curso de engenharia eletrônica. Oxi, Falando para o... E esse comentário foi feito para o substituto eventual da coordenação geral. Ó, Dayana rachando o bico. professor, dá o corte do flow, sabe, na hora de postar no YouTube. Faz aquele cortezinho. Editar. Beleza, gente. Então tá tranquilo. Por enquanto tá bem suave, tá? Quando nós começarmos na próxima semana, eu vou entrar com um assunto que não está no Sadico, que é o teorema de Helmholtz, tá? Esse teorema é muito interessante para a gente sacar quem teve essa ideia, por que essa ideia de descrever campo elétrico, né? Por que essa ideia de descrever campo magnético? Por que isso? Por que o campo vetorial? E o teorema de Helmholtz, ele dá uma razão matemática muito forte para isso. E do teorema de Helmholtz derivam diretamente as 4 equações de Maxwell. Então é lindo demais. Então, essa vai ser a nossa primeira aula. Eu vou discutir teoricamente o que é o teorema de Helmholtz e o que são condições de contorno, e a partir disso, como é que a gente chega na necessidade dos campos elétrico e magnético. Depois a gente segue a dedução tradicional do campo elétrico a partir da força elétrica, e aí o campo magnético fica para a segunda VA. Certo, pessoal? Então a gente vai fazer essa discussão um pouquinho teórica na próxima aula, tá? Por vídeo. Então, peço que vocês segurem aí as cadeiras, mas eu prometo que eu vou fazer ser interessante. Tá Bom? certo, professor. Fico no Professor, aguardo. obrigado, viu? Beleza, minha gente. Até Obrigado daqui e a até a meia hora. próxima. Até a próxima. Até daqui a meia hora aí, pessoal de eletrônica. Tchau, tchau. Tchau.